Muito bem, acho que o professor vai falar hoje sobre um assunto que todo mundo aqui está dentro desse contexto, né? Enfim, a gente teve que se endividar para poder consumir numa situação difícil que todos nós vivemos. Professor Francisco Rosário, não tem como um brasileiro viver sem ser endividado, a não ser que seja um milionário. Mesmo assim, as compras e as brincadeiras dele são em valores altíssimos também, né? Como é que a gente vai fazer agora? A gente está comprando mais, consumindo mais, mesmo numa situação difícil que a gente está vivendo. É isso, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem e nos assistem nesse ritmo de carnaval que você já está colocando aí, apresentando para todo mundo brincar. Pois é, Wilson. Na verdade, o que acontece? Não é que a gente esteja consumindo mais, é que a gente passou um tempo consumindo pouco, né? E como o Brasil, só para você ter ideia, 90% da população tem renda, né? Até R$3.000. 90% da população brasileira. Isso dá em torno de 180 milhões de pessoas, obviamente que tem criança e tal, dividido um pelo outro aí, tem uma renda, certo? De até R$3.000. Então você imagina que uma pessoa com renda de R$3.000, na situação que a gente está hoje, e olha que não é todo mundo que ganha 3 mil, estou falando assim. Sim, dando uma média. Geral, né? Porque grande parte, na verdade, recebe menos que um salário mínimo. Tá certo? Então, o que acontece? Os preços aumentaram, os alimentos para essa faixa de renda ocupa uma parcela importante do consumo, né? Alimento, moradia e transporte, que foram as 3 coisas que mais aumentaram durante a pandemia, tá certo? Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a entrar no fim do ano de 2020, muitos conseguiram ajustar suas contas, mas a parcela mais pobre da população, que é a maioria, por isso que eu falei de 90%, que é a maioria, teve que se endividar para comer, morar e se locomover. Gasolina ficou mais cara, alimento ficou mais caro e o IGPM, aquele que controla que faz a indexação do aluguel, né, que aumenta os preços dos aluguéis, os reajustes, ele estourou entre 2020 e 2021. Moral da história, esses 3 mil que estão estáveis faz tempo, porque a renda do brasileiro não aumenta, já está virando um cobertor muito curto para as necessidades das pessoas. E aí, no momento que a gente abre a economia a partir de 2021, com tudo volta a funcionar, aí as pessoas vão para onde? Cartão de crédito, para poder minimamente viver um pouco, né? E aí a gente chega nessa situação que os dados de Alagoas, por exemplo, para dezembro, mostra que 97% das pessoas que recebem até 3 salários mínimos, o problema dele é cartão de crédito. Pois é, o grande vilão é tão fácil como toda e qualquer tentação, né? No final tem um preço alto, né? Enfim, vamos lá, tem uma pergunta aqui chegando aqui, professor, quer fazer desse bate-papo interessante. Vamos ver quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário hoje. É o Paulo Almeida, ele mora no Antares. Ele pergunta o seguinte: professor, existe uma maneira de usar o cartão de crédito sem se endividar? Só se você botar no bolso e não gastar com nada, né? Tem uma máxima de uma música famosa, dizia que o cartão de crédito é uma navalha, né? O crédito e o endividamento faz parte de uma sociedade capitalista. Não é ruim. O problema é que você tem limites para se endividar para que continue honrando os pagamentos. Então é isso que tem que ser feito com qualquer dívida, inclusive o cartão. Lembrando que o cartão é uma forma de se endividar. Às vezes você tem carnê, né? Você tem as contas de casa. Então, você tem que colocar isso no pacote de despesa e tentar pagar a fatura do cartão de forma integral. Sabe, olha, quanto é que eu posso gastar por mês de cartão de crédito? R$500, R$600? É esse valor que vai ter que constar na sua fatura, porque aí você paga integral. Porque se deixar, são 330% ao ano em alguns cartões. Então, imagina, em 4, 5 meses praticamente a dívida sai dobrando, né?
Aí fica impagável mesmo. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Muito bem, o cartão de crédito foi a pergunta aí, acho que é a facilidade, mas enfim, é um risco grande. Quem faz a segunda pergunta é a Maria das Graças Oliveira, do bairro do Feitosa. Professor, ela pergunta o seguinte: professor Rosário, por que o brasileiro tem se endividado tanto? É por isso que eu falei, né? A gente está com o desemprego muito alto, isso faz com que os salários não aumentem, porque tem muita gente procurando emprego aceitando salários mais baixos. Então, o nosso salário está sendo aumentado de forma real desde 2019, né? Mas os preços de tudo têm aumentado de forma muito forte. Pra você ter ideia, Wilson, a inflação para essa população que ganha menos de um salário mínimo, até um salário mínimo, é de 20%. Caramba. A inflação anunciada pelo governo de 2021 foi 10,25%. A inflação do ano inteiro, a média. Mas só para o pessoal que recebe até um salário mínimo foi de 20%. E esse pessoal aí responde por pelo menos 30% a 40% da população brasileira. Então é muita gente que recebe pouco, com salário estagnado, sem ganho real e os preços todos subindo muito. Por isso que o brasileiro se endivida, porque nós não temos uma renda per capita de um americano ou de um europeu, que é pelo menos 5, 6 vezes maior que a nossa. O americano tem a renda per capita, a gente às vezes não tem nenhuma percata para calçar, né? Que o negócio está feio mesmo, está fácil não, professor. Pois é. Vamos lá, tem a terceira pergunta aqui para trazer para a gente aqui. Quem é que faz a terceira pergunta aqui para o professor Francisco Rosário? É a Luana Ferreira, do bairro do Poço. Ela pergunta o seguinte: professor, é possível não se endividar recebendo um salário mínimo? É difícil, né? É difícil, hein, Luana? É difícil. Se você morar só, uma pessoa solteira, sem muitos compromissos, é possível ter algum equilíbrio. Não garanto que você não vá nunca se endividar, ficar sem dívida, mas você consegue ter um equilíbrio e honrar seus compromissos. Agora, se tem família que depende, alimento de casa, paga aluguel, aí começa a ficar realmente um aperto muito grande e você precisa, né, numa situação dessa, buscar fontes alternativas de renda além do salário que você tem. Quer dizer, As pessoas recebem muita coisa também, aposentadoria, algum benefício, e, infelizmente, é preciso fazer outros bicos para completar a renda. Quer dizer, hoje a pessoa que vive do salário mínimo vive numa situação complicada. Ela vai buscar, como o senhor bem disse, canalizando rendas de outra forma. Vende uma roupa, vende um produto de higiene, vende Exatamente. Avon, Natura, e aí vai vender aquelas coisas, vai se virando como pode, dar aula particular, enfim, para tentar complementar a renda, porque o salário mínimo é quase que impossível de uma pessoa, mesmo morando sozinho, é difícil, né, professor? Uma cesta básica completona hoje é a metade do salário mínimo, Wilson. Pois é, olha que absurdo. R$600, entre 550 a R$600. Meu Deus do céu, tá difícil hoje, hein? Entendeu? Tá difícil. E aí você tem transporte, aluguel, né? Higiene pessoal, vestuário, tudo isso para botar no restante e algum lazer, pelo menos uma saidinha para a esquina ali para ver o povo. Aqui a gente ainda tem o mar, né? Você sabe que paga, né? Aqui a gente ainda pode ver o mar em algum lugar, que estão fechando tudo. Daqui a pouco, coitado do pobre, também não vai poder mais ver, nem ver o mar. Estão fechando tudo, coitado. Porque o transporte está caro, né? Pois é, ainda tem essa, né? Se você mora longe do mar, você paga o transporte. Para poder chegar e ver o mar. Não está fácil não, viu, professor? Mas, enfim, é a realidade, a gente está trazendo para que as pessoas entendam realmente e evitem, né? E evitem, inclusive, se endividar, né? Exato. O que a gente tenta, apesar das más notícias, o que a gente tenta trazer é, olha, existe um problema, a gente não tem como fugir dele, e nós temos que buscar alternativas. Quem tem uma renda mais baixa e sabe fazer alguma coisa diferente, use suas habilidades para complementar a renda. Vai ter que ser assim por um período até que a gente volte a uma rota de crescimento e os salários e as rendas das pessoas comecem eu falo rendas porque são vários tipos, né? Não vou citar aqui, comecem a ter ganho real, de fato, como era antes, né? E aí a gente começa a andar de novo na trilha do crescimento econômico que esse país tanto precisa, que a população está sofrendo
Muito, Wilson. Imagina, professor. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. É muito importante a gente tê-lo aqui trazendo esses detalhes, essas informações, para que a gente possa entender, né, como a gente deve agir ou não deve agir, tá? E você falou da música, nós temos a música do Casuso, você falou do cartão, Isso. né? O cartão é uma navalha, não é, diretor? Meu cartão de crédito é o uma Amaro navalha. tem hoje a música, né? Essa música é da década de 80. Isso. Final, meados que da década de 80. E você parece tem que ideia, foi né? feita hoje, né? Hoje, né? Impressionante, grande Casuso. A gente não merece. Mas vamos lá, vamos para frente, trabalhar, olhar para frente e acreditar que a gente pode fazer mais nesse país. Pois é, Valeu, muito Wilson. bem. É isso aí. Você tem dúvidas, tem informações importantes, quer bater um papo com o professor, pegar mais dicas, @sururutalks, está aqui, o professor é bastante solícito, lá tem vídeos, tem informações, e você pode também entrar e sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário. Professor, bom carnaval, saúde, sucesso, com tranquilidade, com paz, todo mundo vacinado, e até a próxima, se Deus quiser. Para todos nós. Um abraço grande, professor. Vamos lá, até a um abraço, próxima. sucesso, Tchau, até a tchau. próxima. Muito bem. Explica pra gente, prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno Fique Alerta, tá?